jogo contra o Sport já vai ser difícil, porque o Felipe Luiz vai ter esses 12 desfalques, como você disse. Não é porque o Bruno Henrique, não é porque Flamengo, qualquer jogador, qualquer time, na minha opinião, isso não pode acontecer. Eu já não estou dormindo desde o dia de hoje até 29 de novembro, quando acontece a partida Palmeiras e Flamengo. Fala, nação rubro-negra, sejam muito bem-vindos ao nosso canal com as principais notícias do Flamengo. Bom, vamos fazer uma reação da mídia palmeirense, está indignada com a absorção do Bruno Henrique, né? Muita polêmica em cima disso. E Flamengo Sport, hein, galera? Como será que o Felipe Luiz escalou esse time, né, que vai com 12 desfalques para enfrentar o rubro-negro pernambucano? Tudo isso agora. Então já deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações. Créditos na descrição. Sendo assim, bora pro vídeo, galera. E daí deu no que deu, né? E o pior é que os parentes ganharam pouco dinheiro, milão, 1.500, não foi lá aquela coisa toda, né, cara? Mas só o problema é o ato em si, né? A questão do erro que ele teve aí. E o pessoal tá revoltado porque acha que isso é um mau exemplo, né? Dá o recado aí em duas coisas. Pode fazer que não vai dar nada, e se você fizer e for pego, se tiver dinheiro, você sai fora. Mas é por aí, né? O que vale é a grana. Se você tem grana, você tá absolvido. Se você analisar bem, se fosse um time pequeno, com um jogador que ganhasse bem pouco, jogador desconhecido aí, você acha que eles iam dar essa multa ou iam proibir o cara de jogar? Eles iam proibir o cara de jogar, porque o cara não tem dinheiro, e eles sabem disso. Esse é o ponto. Tem que pegou mal, e aí vai piorando, né? Porque o Flamengo, em vez de... Na minha opinião, o Flamengo que tinha que dar um corretivo nele também, né, cara? O Flamengo não pode aceitar atleta que cometer um erro desse e ficar totalmente do lado do cara. Na minha opinião. Pegaram e soltaram um post chamando ele de ídolo. Cara, olha o erro que ele cometeu. E se fosse outra coisa mais grave, nessa mesma linha, poderia ter consequências piores. Então, assim, é muito grave para ficar passando pano, na minha opinião. É muito grave para ficar passando pano. Não é porque o Bruno Henrique, não é porque Flamengo, qualquer jogador, qualquer time, na minha opinião, isso não pode acontecer. Ah, mas agora então quer dizer que o julgamento do Vitor Roque ou o julgamento pode dar uma aliviada. Cara, eu não quero que alivie nada. Tem que aliviar nada. Tem que fazer o que é para ser feito. Se errou, tem que ser punido. Tem que ser julgado, punido e tem que cumprir a punição. Entendeu? Ah, tem direito de recorrer, tudo bem, recorre, ganha efeito suspensivo, faz o que for. Mas, no fim das contas, se errou, tem que ser punido, e cumprir a punição. Não é porque o outro deu um mau exemplo, é que você vai querer também fazer igual. Aí vira bagunça, meu amigo. Aí não tem mais regra de nada, né? Aí cada um faz o que quer. Eu acho que não é assim que a gente vive em sociedade. Mas, vamos ver. Vai dar muita repercussão esse negócio ainda. Foi agora à tarde. Daqui a pouco vai estar chovendo em rede social, que já não está chovendo. É jornalista, galera metendo pau. Daqui a pouco Leila Pereira vem e fala também. Vamos ver o que vai dar isso aí. O Mauro César já falou. É mais ou menos na mesma linha que eu estou falando aqui. Ele, apesar de ser flamenguista, tudo, ele acha que foi um mau exemplo também. Né? Como é que fala? Só que ele fala em palavras mais bonitas, né? Gera uma jurisprudência perigosa. Entendeu? É o que eu falei, né? Mau exemplo, todo mundo vai querer fazer também, tá tudo certo. Uma jurisprudência perigosa é isso aí, né? Ah, o cara pagou 100 mil lá, também paga e tá tudo certo. Eu vou fazer e não tá nem aí. É perigoso, realmente, né? Vamos que vamos. Eita nós, né, velho? Mas você vê, né? Todo mundo é passível de erro. Né? Todo mundo é passível de erro. Até o Cristiano Ronaldo, que todo mundo, né, vê aí como um exemplo de jogador, né, um cara todo correto, hoje lá na seleção portuguesa, deixou a seleção de Portugal na mão, porque foi expulso por uma cotovelada no peito do jogador da Albânia, dos outros que estavam jogando lá na eliminatória da Copa. E aí deu uma complicada, porque o Portugal estava perdendo de 1-0, estava em cima, pressionando para empatar o jogo, né, para classificar para a Copa. E aí perdeu o jogo porque não conseguiu reagir, ficou com um homem a menos, né? E aí o Cristiano Ronaldo, quando deu a cotovelada, eu acho que antes de ir pro VAR, ele fez careta pro jogador da Romênia, né?
Na Romênia, não, da Irlanda. Da Irlanda. Jogador da Irlanda. É tipo cara de choro. Eu lembrei aquela do Ricardo Oliveira, quando o Palmeiras e Santos, né? Ele fez a mesma coisa pro cara. Só que aí foi expulso e virou meme, né? Tá todo mundo agora lá na Irlanda, ó. Eu também, quando o Ricardo Oliveira fez isso no Palmeiras, nossa senhora! Quando o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil, depois daquela, ó, fiz foto, post, foto de perfil, tudo com o biquinho. E agora o Cristiano Ronaldo proporcionou isso, né? Com 40 anos de idade, querendo chegar no seu milésimo gol, ele pode ser até julgado e ficar de fora das primeiras partidas da Copa do Mundo, caso Portugal avance. Lembrando que Portugal tem mais um jogo que tem que ganhar em casa o jogo para avançar para a Copa, né? Poderia definir nesse jogo agora, mas aí fez caca o Cristiano Ronaldo, hein? Comprometeu Portugal, né? Ninguém é perfeito, todos somos seres humanos. Bom, mercado da bola, o Michael, todo mundo sabe que é um dos jogadores descartáveis do Flamengo para 2026, não está sendo utilizado pelo Felipe Luiz, mal fica no banco, acionado para os jogos, e aí o Corinthians coloca Michael no radar para 2026. Como eu não sei, tá? Essa é uma pergunta que a gente sempre faz, que o Corinthians que tá com transfer ban, o diretor Fabinho Soldado e o Dorival Júnior já definiram o planejamento para 26, que inclui lista de reforços. E aí o UOL traz que Michael é um dos nomes que interessa para Dorival, né? Ele não abre mão de um reforço qualificado para a beirada do ataque em 2026. Só falta saber como é que vai fazer, né? Transfer ban, devendo até as carças, né? As cuecas, não tem mais da onde tirar dinheiro, e os caras estão querendo trazer reforço de alto nível como Michael, né? Faz a mim um favor, né, Corinthians? Me desculpa, eu respeito muito a instituição Corinthians, cara, mas os caras ali viajam na maionese. Essa galera que afundou o Corinthians e os outros que estão chegando, pelo jeito, já estão perdendo a linha também, né? Querer contratar jogador de alto nível desse jeito, resolve o problema primeiro, velho. Paga o transfer ban lá, dá um jeito, coloca as contas em dia, o que vai ser difícil, né? Devendo aí 2 bilhões, quase 3 bilhões de reais já. 2 bilhões e meio era 6 meses atrás. Só aumenta a dívida ali, cara. Então aí querem aí contratar o Michael, né? E pagar salário do Michael como 1 milhão por mês. Meu, né? É difícil, cara. É difícil, cara. Não dá pra entender como é que ainda surgem dessas notícias, que eu acho que não era nem pra surgir essa notícia. O Corinthians tem que se preocupar em se retrair, pagar as contas, sair desse lamaçal que se enfiou aí, para depois começar a pensar em alguma coisa. Eu acho que o Corinthians deveria até vender o estádio. Vende a Arena Corinthians. Depois, pro cara que você vendeu, você paga aluguel. Se tiver dinheiro para pagar, né? Tem esse detalhe também. Vende o estádio, depois não tem onde jogar. Vai jogar no Parque São Jorge de volta. Eita, nós, hein? Mas vamos lá, né? Falando em rivalidade aí, tem aquela história da tia Leila com o seu avião, que ofereceu o avião até pro Flamengo, para trazer os jogadores lá dos Estados Unidos de volta, mas o Flamengo não quer voltar, colocar os jogadores dele no avião. Quem falou que não quer voltar foi o Alexandro. O Alexandro disse que ele e o Danilo vão voltar de voo comercial. Eles preferem isso porque eles querem dormir após o jogo. Já estão na idade que é importante dormir. Uma boa noite de sono recupera muito mais do que pegar um avião, né, enfrentar a viagem logo depois do jogo, e que fica ruim, segundo ele. Então eles preferem pegar o voo comercial, dar uma dormida na noite anterior e vão tranquilo, vão mais recuperados para o Flamengo, tá? Isso explicou o Alexandre, né, cara? Ele colocou assim, ó: voltar logo assim que joga, você perde uma ótima noite de sono. Eu estou numa fase que o sono é bem importante para minha recuperação. E sendo assim, o Flamengo definiu outro planejamento que vai contar com os convocados, né, que são das seleções, das outras seleções, né, as seleções estrangeiras, né, para jogar contra o Fluminense. Aí no caso aí, a Arrascaeta, essa galera aqui, Varela, o Vinha, que tá lá na seleção do Uruguai, vai voltar aí, o Plata vai voltar antes, né? Então eles não vão ter noite de sono, como que é o Alexandre e o Danilo, né? Esses não vão ter noite de sono, vão acabar o jogo lá,
entra no avião fretado pelo Flamengo e já vai pro Maracanã, já vai direto jogar. Que coisa, né, cara? Então o Flamengo definiu aí que essa galera volta e os da seleção brasileira, que vão estar mais longe, não vão voltar antes, mesmo com a oferta da tia Leila de carona, né? A coisa tá feia, tá virando inimigo já esse troço aí, a Leila com o BAP, hein? Meu Deus do céu. Dava nada, cara, vinha e dava tudo certo, que eu falo, viu, cada coisa, umas bobeiras assim também, vamos falar a verdade, né? Não tinha nada que não vinha, sei lá, cara. Tem que vir, cara, qual que é o problema? Ah, essa desculpinha da noite de sono aí foi foda, né? Mas tudo certo, vamos que vamos. Bom, Libertadores 2026, sabia que já tem aí, quantos times? 26 equipes já classificadas para Libertadores 2026, e no Brasil já está garantido Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras, tá? Esses são os 3 times garantidos, tá? Na Argentina tem aqui o Indy, deve ser Independiente, né? Independiente Rivadavia, nunca ouvi falar, Platense, também nunca ouvi falar, Rosário Central, lembro, e Boca Juniors. O River Plate ainda não está classificado, e eu vi uma reportagem por aí que está com uma barca de mandar um monte de jogador embora e com risco de não classificar para a Libertadores 2026, hein? Quem te viu, quem te vê, River Plate. Marcelo Galhardo, eita. Bolívia tá always ready. O Chile, o Coquimbo Unido, nossa, nunca vi. A Colômbia, Independiente Santa Fé. O Equador, o Del Valle, a LDU ainda não tá. No Paraguai é o 2 de Maio, Libertad, Cerro Porteño e Guarani. Peru, Aliança Lima, Cusco, Universitário e Sporting Cristal. No Uruguai, Liverpool, Nacional, Peñarol e Juventud. Na Venezuela, o Carabobo, Deportes La Guaira e Universidade Central del Venezuela. Ingressos foram divulgados hoje, os ingressos vendidos na Libertadores. Dos 12.500 ingressos, o Flamengo já vendeu 95%. Já o Palmeiras, um pouco mais lento, aí a carga já chegou a 75% no Gol Sul. Então tá aí, Flamengo no Gol Norte, Palmeiras no Gol Sul, e os ingressos do Flamengo praticamente esgotados, e o do Palmeiras com certeza daqui uns próximos dias terá esgotado também. Então por enquanto, a nação larga na frente, mas eu não tô preocupado não, porque lá em Montevidéu ficaram com torcida e no final deu palestra. Quero saber sua opinião em relação aos ingressos, hein? E tem também os setores do meio, que ali é misto, ali a gente não tem como controlar, mas daqui a pouco vai estar sendo divulgado também, tá bom? Então, 29 de novembro, o grande duelo, o Flamengo já vendeu 95% dos ingressos e o Palmeiras 75%, a carga de 12.500 ingressos para cada torcida atrás dos gols, tá bom? Então, rapaziada, antes de Libertadores da América, eu quero começar com vocês sobre Campeonato Brasileiro. E amanhã tem jogo decisivo. O Palmeiras com muitos desfalques, o Flamengo também. Olha, vai ser um duelo que vale a liderança do Brasileirão. Palmeiras continua na frente com uma vitória a mais, com o mesmo número de pontos. Mas me preocupa porque o Palmeiras enfrenta o Santos na Vila Belmiro. Santos que está na zona de rebaixamento e precisa muito da vitória amanhã contra o Palmeiras. Já do lado do Flamengo, Sport e Flamengo, lá na Arena Pernambuco, o Sport que já está rebaixado, não tem pretensões nenhuma, e o Flamengo joga também desfalcado, mas o Sport, vamos ser sinceros aqui, é um time muito fraco e o Flamengo deve vencer, mesmo com todos os desfalques que tem. Deixa eu até colocar aqui a relação dos desfalques do Flamengo. Ó, o Flamengo que não terá Danilo, Alexandre, Varela, Vinha, Arrascaeta, Carrascal e Plata. Porém, o Sport é fraco e o Flamengo dificilmente deixará algum ponto na Arena Pernambuco. Do lado do Palmeiras, a novidade é Flaco Lopes, que a Leila mandou buscar em avião fretado. Inclusive, a Argentina venceu hoje o time de Angola por 2-0 e o Flaco Lopes jogou apenas 6 minutos. Entrou aos 39 minutos do segundo tempo. E, gente, pra que chamar um jogador que jogou apenas 6 minutos hoje? Então, Flaco Lopes
retorna amanhã e possivelmente irá jogar contra o Santos, porque jogou apenas 6 minutos na Argentina. Um absurdo, mas pelo menos teremos o Flaco Lopes inteiro, a não ser o desgaste da viagem. Então tá aí, de um lado o Palmeiras, do lado o Santos. O Palmeiras, meu Deus, que deve ter no seu setor de ataque Flaco Lopes e Bruno Rodrigues. Já no meio-campo, Andreas Pereira também tomou amarelo. Palmeiras deve ter ali Maurício e Rafael Veiga. Eu espero que o Veiga acorde e que seja decisivo. E agora, Abel, tá na tua mão. Eu quero ver amanhã você tirar um coelho da cartola. E é obrigado a vencer, porque olha, se o Palmeiras não vencer o Santos, o Flamengo assumirá a liderança do campeonato e para mim vai ficar muito difícil tirar, mesmo que tenha ainda 5 jogos, mas acaba desmotivando o time que tá atrás. Então o Palmeiras tem a obrigação de vencer amanhã o Santos na Vila Belmiro. Meu Deus do céu. Sport e Flamengo, 18h30 na Arena Pernambuco. Santos e Palmeiras, 21 horas na Vila Belmiro. Quero saber sua opinião. Quem vence? Já em relação a Libertadores, meu Deus, eu tô preocupado com Abel Ferreira. De um lado, o Palmeiras e Abel, que é o professor Pardal, que não ganha de time de G4, G6. E eu tô muito preocupado com o Abel Ferreira. Porque é o Flamengo, não é time de G4, de G6. E o Abel adora entregar ponto pra time do G6. E tá aí, e eu tô preocupado sim, mesmo que eu torcedor do Palmeiras assim, ai, Lugan, o Abel na Libertadores. Tô preocupado porque o Abel vai com as fraldas cheias com o time de G6. É fato, não tem como negar isso. Mas já do lado do Flamengo também tem um estagiário que, olha, não deixa a desejar. E eu quero saber a sua opinião também. Então, de um lado, um professor Pardal que não ganha do time do G6. Que eu tô muito preocupado, apesar dos palmeirenses, tá tudo, ai, o Palmeiras, o Abel, coisa nenhuma. E do lado do Flamengo tem o Felipe Luiz, que na minha visão, se não vencer a Libertadores, vai acabar sendo mandado embora do Flamengo. Então são 2 times que duelam por 2 títulos mais importantes da Sul-Americana, né? Os 2 títulos mais importantes da América estão aí em disputa entre Palmeiras e Flamengo. Eu quero saber sua opinião, rapaziada. Você, se tivesse que escolher, que assinar, você toparia deixar um título com o Palmeiras e um com o Flamengo? Você, torcedor do Palmeiras, do Flamengo, eu quero ler todos os comentários se você toparia. Se você assinar hoje, tem que assinar hoje. Você assinaria em distribuir um título para cada clube? E qual título você gostaria de ficar com o seu clube, tá bom? Deixa aí no comentário que eu vou ler todos. Agora, o grande medo, o grande receio do torcedor palmeirense e do torcedor rubro-negro é perder os 2 títulos. E aí a crise estará instalada nos 2 clubes. Então quero saber sua opinião. Meu Deus, você assina um título para cada um e qual título você gostaria de ficar? Eu sei que o duelo já começou nos ingressos, no duelo fora de campo, é Vitor Roque, é o Bruno Henrique, mas o importante é que dentro de campo a coisa se resolva. E olha, eu vou dizer para você, eu tô preocupado com o Abel, porque time o Palmeiras até tem, mas quando você tem um treinador que vai com as fraldas cheias com o time de G4, olha, G6, G4. De Jorginho. Reserva, só o Everton titular. Pergunta como é que foi o jogo. 1-1, saímos perdendo. O Atlético faz 1-0. Então, assim, na teoria, ok. Mas na prática, meu filho, e ainda mais um time grande chegar na última rodada, precisando de resultado, a perna pesa. Quem entra babando para mostrar serviço também, querer ser visto ainda mais às vésperas de uma decisão, de uma semifinal de Copa do Brasil, para botar aquela interrogação na cabeça do treinador. Enfim, tem Santos e Palmeiras amanhã na Vila Belmiro às 9 da noite, um pouco antes, às 6h30, tem Sport e Flamengo. Vamos fazer contato com a Manu, setorista do Flamengo no GE. Globo, outro time também muito desfalcado por conta da data FIFA e também por conta de problemas físicos, né? A gente já fala há algum tempo de Léo Ortiz, de Jorginho, de Pedro, Manu. Também é um quebra-cabeça para o Felipe Luiz montar amanhã em Recife. Tudo bem? Bem-vindo ao Tá Na Área. Tudo bem, Bené? Boa noite para você, pessoal aí do estúdio, pessoal de casa. Eu tô na área, tô aqui no Recife, inclusive, para esse jogo de amanhã, para acompanhar essa partida entre Flamengo e Sport. O Flamengo chegou agora há pouco aqui no Recife, recepcionado por muitos rubro-negros, cerca de 250, 300 torcedores estiveram aqui na porta do hotel para recepcionar os jogadores e perceberam que o elenco estava mais enxuto, viu, Bené? 12 desfalques o Flamengo vai ter para essa partida
que é válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. São 7 jogadores que estão com as suas seleções, os brasileiros Danilo e Alexandro, os uruguaios Varela, Vinha e Arrascaeta, o colombiano Carrascal e o equatoriano Plata. Além dos jogadores que estão no departamento médico, são 5 nomes: Léo Ortiz, os volantes Alan de la Cruz e Jorginho, e também o centroavante Pedro, que está com uma fratura no antebraço direito. Nessa reta final de novembro, aí vai ser importante também para o Flamengo dar esse gás no departamento médico, visando a final da Libertadores, a reta final na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. Enfim, para esse jogo contra o Sport já vai ser difícil, porque o Felipe Luiz vai ter esses 12 desfalques, como você disse, vai ter que montar um quebra-cabeça e vai acabar tendo que improvisar, né, Bené? Na zaga, por exemplo, ele não vai ter seus 2 principais jogadores, Danilo e Léo Ortiz. Então, a probabilidade é que um jovem de 18 anos, o João Vitor, seja titular, né? Pela primeira vez no Campeonato Brasileiro. Ele até jogou alguns jogos, foi titular na Copa do Brasil na terceira fase, né? Que foi a primeira parte da competição que o Flamengo atuou, mas ainda não havia sido titular no Campeonato Brasileiro. Então, esses desfalques vão acabar obrigando o Felipe Luiz a fazer essa mudança na zaga. Vai ter mudança na lateral, vai ter mudança no meio-campo, mudança no ataque. Outro grande desfalque é o Arrascaeta, né? E o substituto principal dele, o Carrascal, também está com a seleção nessa data FIFA. Então, o Flamengo não vai ter esse meia criativo, esse meia pensante. Vai ter que improvisar no meio de campo. Ou vai com 3 volantes, ou então vai povoar ali o ataque, colocar mais um atacante e ir com 4 homens de frente. O Felipe Luiz tem algumas possibilidades para armar esse time, mas são muitos desfalques e ele vai ter que lidar também com essas baixas para tentar vencer o Sport aqui fora de casa e seguir nessa briga pela liderança do Campeonato Brasileiro. Valeu, Manu. Muito obrigado pelas informações aqui no Tá Na Área. Boa noite para você. Volte sempre. É isso, né, Praz? A gente fala também de um confronto com um abismo maior. Por mais que o Santos esteja em má fase, o Palmeiras seja líder do campeonato, mas é um clássico, o Santos tem bons nomes. Nesse caso do Flamengo, também é um time muito desfalcado, que consegue ter ainda uma qualidade. A gente vai olhar esse time provável do Flamengo, a gente vai ver muita qualidade, assim como a gente falou do Palmeiras, são muitos jogadores que seriam titulares em quase todos os outros times do futebol brasileiro. A gente está vendo essa escalação provável do Felipe Luiz com o Rossi, o Emerson Royal, o Léo Pereira, o João Vitor e o Ayrton Lucas, Pulgar, Saul, mais à frente o Luiz Araújo, Samuel Lino, Everton, Cebolinha e o Bruno Henrique, provavelmente esse 9, mas também tem a opção do Alacian e também do Juninho para fazer essa função no ataque, o Felipe Luiz. É um jogo que pode marcar o rebaixamento matemático do Sport. O Sport que, se não vencer, já estará rebaixado depois dessa partida. Então, acho que a gente pode colocar um abismo ainda maior de um time que já sabe que não tem muito para onde ir no Campeonato Brasileiro do lado adversário, né? Os dois Palmeiras e Flamengo jogam fora, né? Mas é totalmente diferente. O Palmeiras vai encontrar a Vila Belmiro, um alçapão, torcida única. Clássico. A torcida do Santos, clássico. Um time melhor, muito melhor que o Sport. E o Flamengo vai encontrar, fora de casa também, um time pior que o Santos. E eu me arrisco a dizer que o Flamengo vai ter mais torcida que o Sport no jogo. Eu não duvido se isso acontecer. Então, assim, o cenário do Flamengo é muito melhor que o do Palmeiras, mas muito melhor mesmo. Acho que a gente não consegue nem comparar, não tem nem como comparar. Óbvio que o Flamengo não vai aceitar esse discurso, né? Vai respeitar o esporte, tem mais que respeitar, porque a gente sabe que o futebol é resolvido dentro das 4 linhas, mas são jogos totalmente diferentes, cara. E mesmo que o Flamengo tenha tropeçado diante de rivais do Z4, né? Perdeu para o Fortaleza, perdeu para o Santos, e o Palmeiras não. O Palmeiras tem 100% de aproveitamento contra esses adversários, mas esse é o cenário desse sábado, né, Belli? Falando desses 2 jogos especificamente, e eu acho muito difícil a gente conseguir cravar qualquer coisa em relação à briga pelo título. Eu acho que essa briga vai ficar até a última rodada do Brasileirão. Mas talvez seja a grande brecha que o Flamengo tem, a grande oportunidade que o Flamengo tem de assumir essa liderança, faltando tão pouco para acabar o campeonato. Concordo. Também vejo situações muito diferentes de Flamengo e Palmeiras, apesar de serem os 2 times aqui que a gente está falando há mais tempo, serem os 2 ali no topo da tabela, estarem os 2 no topo da tabela, mas é um esporte que está nessa situação há muito tempo, né? Um esporte que a torcida já está muito impaciente, está sofrendo demais. Acho que o jogo contra... Tem vários jogos emblemáticos ali. O presidente convocou a eleição já, né? Tem vários jogos emblemáticos ali do Sport, mas o próprio jogo contra o Galo, né? O último jogo, que o Sport abre uma vantagem de 2-0, toma a virada de 4-2. Então, assim, é o típico roteiro do time que já tem que se
programar, de certa forma, para jogar uma Série B ano que vem. Não é nada de errado falar isso, porque até o momento o Sport não entregou muito pouco, né? Entregou muito pouco num Campeonato Brasileiro muito disputado. E quanto antes começar esse planejamento para o ano que vem, melhor para a equipe. E jogando nesse campo que talvez seja mais neutro, né? Jogando numa arena muito grande, onde não está tão acostumado a jogar. Acho que é a grande oportunidade do Flamengo, concordo com você. E o jogo foi vendido, né? E assim, se fosse na Ilha do Retiro, podia ter lá, sei, 3 mil pessoas do Flamengo e 3 mil pessoas do Sport. Mas como esse jogo foi vendido, a organização do jogo vai querer o quê? Botar gente para dentro do estádio. E quem que vai nesse jogo? O torcedor do Flamengo. Então, provavelmente não tem a oportunidade de acompanhar o time de perto, mora longe. Não vai ter limitação de 10, 20% de carga para clube visitante. Então, assim, certeza que o estádio vai estar praticamente cheio e o torcedor do Flamengo. O Flamengo vai jogar em casa. É isso, com uma boa oportunidade de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro, tem Sport e Flamengo e também tem Santos e Palmeiras. Amanhã, sabadão de tirar asteriscos da classificação do Campeonato Brasileiro, a gente vai para uma rápida pausa.